Olá pessoal, tudo bom? Professor Jandui aqui. Começaremos hoje os conteúdos do mês de julho e vamos dar início já de cara com o grau dos comparativos, tá? Quando a gente quer fazer comparação, a gente sempre acaba utilizando principalmente uma palavra ou várias palavras, mas essas palavras tão importantes, elas pertencem a uma determinada classe gramatical, que sem ela você não consegue fazer uma comparação, tá? E que classe gramatical é essa? O adjetivo. Então, o grau comparativo vai girar em torno de um adjetivo, um ou mais adjetivos, ok? Então, se você for perceber, a gente não consegue comparar sem utilizar um adjetivo. Eu não posso dizer assim, olha, digamos que tem eu e o Antônio. E eu vou dizer assim, ó, Antônio, eu sou do que você. Eu sou o quê? Ah, o Antônio é mais do que eu. Mais o quê? Aí você vai, nesse intervalo aí, colocar um adjetivo adequado. Ah, o Antônio é mais alto do que eu sou tão esperto quanto o Antônio, tá? Então, isso aí, o esperto, o alto, são palavras que pertencem à classe gramatical adjetivo, ou seja, nós precisamos de um adjetivo para fazer comparações. Então, os adjetivos eles estarão presentes nesse conteúdo, tá? E no próximo também, que vai ser o grau superlativo. Mas aí, como graus de comparação, nós temos, como eu falei, o comparativo e o superlativo. E qual que é a diferença deles? Eu já posso adiantar que, olhem, prestem atenção nos dois próximos exemplos. Primeiro, Teresina é mais quente do que Timon. Segundo exemplo, Teresina é a cidade mais quente do Piauí. Percebam que no primeiro exemplo, o que foi comparado? Foi Teresina e Timon. Foram comparados dois itens, no caso, duas cidades entre si, somente elas entre si, Teresina e Timon. Então, quando a gente tiver situações como essa, onde a gente tem que comparar dois seres, duas coisas ou duas pessoas entre si, nós usaremos o grau comparativo. Agora, notem que no segundo exemplo nós tivemos o que? Teresina é a cidade mais quente do Piauí. Então, eu estou comparando Teresina com todas as outras cidades do Piauí. Quando eu comparo Teresina, que é uma cidade, com Piauí, que é o estado, na realidade o Piauí é um conjunto de cidades. Então, na realidade, eu estou comparando Teresina com todas as outras cidades do Piauí. Tá? Então, nesse caso, quando eu tenho a comparação de um item dentro de um conjunto, aí eu vou usar o grau superlativo. Mas isso é só para exemplificar a diferença e vamos focar aqui no grau comparativo. Para que a gente vai usar o grau comparativo? Para comparar dois itens entre si, tá? Sejam pessoas, animais ou objetos. E esse comparativo ele é dividido em três formas: o modo de inferioridade, como vocês estão vendo aí na tela, o modo de igualdade e o modo de superioridade. E como o próprio nome já denuncia, cada um desses modos vai seguir exatamente o que você está pensando, como por exemplo de inferioridade, que é usado para mostrar que algo ou alguém é inferior, tá? Eu coloquei bem aqui como a linguagem de internet, tá? Desculpa. Como alguém é inferior ou tem características inferiores, tá? Como é que me dá um exemplo em português mesmo? Olha só, ah, o, o gato é menor do que um cavalo. Ou seja, qual a qualidade? É o tamanho. Então, estou dizendo que tem um ser que é menor do que outro. Então, isso é inferioridade. Tá? Mas aí, vocês não precisam se preocupar com questões de ter que raciocinar do zero uma frase. Não. Vocês já vão ter frases prontas e vocês apenas terão que modificar essas frases. Por quê? Porque a frase já está lá pronta e o próprio autor da questão vai dar a você, a princípio, o adjetivo que você vai trabalhar. Então, quando você tem o adjetivo, você sabe exatamente o que é que você vai fazer. Por exemplo, nós temos aqui a formação, ou seja, a estrutura da frase. Como é que vai ser essa formação? Nós vamos ter o adjetivo que vai ser informado agente, tá? Seja entre parênteses, como eu vou já colocar aqui no exemplo, e
para você fazer o comparativo de inferioridade, tudo que você tem que fazer é adicionar less antes do adjetivo e than após o adjetivo, onde o less significa menos e o than significa depois, tá? Como assim? Eu vou colocar aqui do lado, depois eu apago. Olha só, Camila is, vamos botar um espaço, tá? Camila é Anne. O que a Camila é? Eu vou colocar aqui um adjetivo como beautiful. Bonita. Eu quero dizer que a Camila é menos bonita do que a Anne. Ou seja, isso é grau de... isso é um modo de inferioridade. Então, notem que o adjetivo eu informei. Eu fui o autor dessa frase. Então, eu informei lá no finalzinho. Está entre parênteses. É o adjetivo beautiful. E o que a formação diz? Olha, pegue o adjetivo e reescreva o adjetivo na frase, lá onde você tem que colocar. E antes do adjetivo você vai adicionar o less e você vai adicionar o than após o adjetivo. Pois dessa mesma forma, nós vamos fazer. Eu sei que tem um adjetivo aqui que é beautiful. Eu vou colocar aqui o beautiful. Tá aí o adjetivo beautiful. Mas o autor disse o quê? A regra diz o quê? Que nós devemos colocar o less antes e o than após. Pronto. Agora eu tenho uma frase no comparativo de inferioridade. Como é que ficou a tradução? Camila é menos bonita do que, tá aqui, ó, do que a Anne, ok? Então deixa esse arquivo, esse exemplo aí. E aqui embaixo tem outro exemplo, ó. Miriam is less interesting than Camila. Olha só, a Miriam é menos interessante do que a Camila. Se por um acaso você já de cara pegar uma frase já feita e alguém perguntar assim, olha só, qual é o adjetivo dessa frase, já que ela está feita? É só você lembrar que o que está entre o less e o than é o adjetivo. Temos o less aqui, temos o than, o que está entre eles, essa palavra aqui no caso, é o adjetivo, ok? Dito isso, agora nós vamos para igualdade, tá? Nós temos igualdade. E igualdade vai seguir basicamente a mesma estrutura do de inferioridade, onde você tem que acrescentar uma palavrinha antes e outra palavrinha após o adjetivo. Só que agora a palavrinha muda, mas a estrutura é a mesma. Você vai pegar o adjetivo, colocar uma palavrinha antes, colocar uma palavrinha depois. E eu vou até pegar o mesmo exemplo aqui, vou copiar ele lá no inferioridade para você ver qual que é a mudança. Vou botar bem aqui embaixo. Olha só. Agora vamos apagar aqui e fazer de novo, agora aplicando o de inferioridade, tá? Aqui. Usado para mostrar igualdade, é usado para mostrar que os itens da comparação têm aspectos similares, ou seja, eles têm qualidades parecidas. E qual que é a formação agora? Agora você vai colocar antes do adjetivo a palavra as ou a palavra so. Essa opção de colocar um ou outro é somente antes do adjetivo. Após o adjetivo, obrigatoriamente você tem que colocar as. Não pode aparecer o so após o adjetivo, tá bom? Então, as mais o adjetivo mais o than. Bom, sendo que o as ou o so significarão tanto ou tão, e o outro as, que é o que vem após o adjetivo, significará quanto. Agora eu quero comparar a beleza da Camila com a Anne. Bom, o que eu posso fazer aí? A regra diz que nós devemos pegar o adjetivo e colocar as antes e as depois, para fazer igualdade, para dizer que as duas têm características similares. Então vamos colocar ó, as mais o adjetivo mais outro as. Pronto. O que nós temos agora? Camila é tão bonita quanto a Anne. Ok? Então tá aqui, ó. Mesma forma eu coloquei. Chico has a car as fast as mine. O Chico tem um carro tão rápido quanto o meu. Tá? E aí eu pergunto, olha só, olhem para essa frase. Quem é o adjetivo dessa frase? Aí você vai olhar e vai perceber, olha só, nós temos um as aqui, nós temos o outro as. Então, o que tem entre essas duas palavras aí, no caso a palavra fast, é o adjetivo da frase. Ok?
Então, na maioria das vezes, ou vocês já vão pegar uma frase pronta, né? E você já vai saber quem é o adjetivo, que palavra é o adjetivo, ou você vai ter que completar a frase colocando na sua devida forma, só que o adjetivo vai ser informado a vocês, ou seja, vocês só vai ter o trabalho de adicionar algo antes e algo após. Mas nós temos aí uma observação. Que observação é essa? Atenção, como podem ver, não houve mudança na estrutura dos adjetivos, nesses dois modos, de inferioridade e de igualdade. Como assim, professor? No modo de escrever o adjetivo, não houve mudança. O adjetivo beautiful, a escrita dele aqui, permaneceu da mesma forma dentro da frase, não mudou. Você só acrescentou algo antes e algo após, tanto no igualdade quanto no inferioridade, ok? Então, nesses dois modos, o adjetivo não sofre alteração. Você só coloca ele lá e acrescenta algo antes e algo depois. Esse quadro, ele já muda um pouco quando a gente vai para o comparativo de superioridade. Aí, no comparativo de superioridade, há mudança, tá? E nós temos aqui o comparativo de superioridade. Aqui no comparativo de superioridade, para que a gente usa superioridade? Para mostrar que algo ou alguém tem qualidades superiores ao outro. Note que superioridade tem 4 regras. Bom, nós temos uma regra para inferioridade, uma regra para igualdade, mas quando a gente chega no superioridade, ele quer ser superior até na quantidade de regras. Ele possui 4 regras. E essas regras dependem de 2 fatores. A terminação do adjetivo, ou seja, as letrinhas finais de um adjetivo, e a quantidade de sílabas de um adjetivo. Só que não convém eu chegar agora para vocês e tentar colocar a separação silábica, porque vai ficar um pouco complicado, porque separação silábica a gente não vê muito em cursos de ensino regular. Vê mais na parte do ensino superior, né? Lá na faculdade, na universidade. Mas vamos dividir da seguinte forma. Nós temos 4 regras por superioridade, 3 regras vão ser aplicadas para adjetivos curtos, pequenos, e uma regra, que é a última regra, a regra número 4, vai ser aplicada para adjetivos longos, compridos, ok? Então vamos lá. A primeira regra, que é a regra geral do comparativo de superioridade, o que ela diz para a gente? Ela diz que você vai pegar o adjetivo e lá no finalzinho do adjetivo você vai acrescentar a terminação ER seguido da palavra then. E nota que aí, quando você acrescenta o ER, o adjetivo muda de forma. Como, por exemplo, o adjetivo base é smart, que é esperto. Só que, para a gente fazer o comparativo de superioridade, a gente tem que acrescentar o quê? O ER junto à palavra smart e depois acrescentar a palavra seguinte, que é o then. Assim como long, que vai ficar longer than. E notem uma coisa, um adjetivo, o mesmo adjetivo, ele pode estar em todos os modos. Ele pode estar no comparativo de inferioridade, de igualdade e de superioridade, e você vai aplicar as devidas regras de cada um quando for necessário, tá? Então, não é porque você está vendo que aqui o smart, a forma de superioridade, desculpa, tem um avião passando agora aqui. Não é porque você está vendo que tem um smart, que é um exemplo usado no superioridade, comparativo de superioridade, que você não possa usar esse smart como inferioridade e como igualdade. Se por um acaso lá no comparativo de inferioridade você tiver um exemplo que tem a palavra smart e precisar fazer uma frase no inferioridade, você vai saber que você tem que colocar less mais o smart mais o then, não é? Isso aqui é para inferioridade. Ah, não, mas eu quero o smart no comparativo de igualdade. Então, as, smart, as, como as regras que a gente viu lá. Ah, não, mas eu quero de superioridade. Ah, no superioridade eu sei que smart é uma palavra pequenininha, então ela vai receber o quê? O ER mais o then, ok? Coloquei esses dois aqui só para exemplificar que o mesmo adjetivo pode aparecer nas 3 formas, tá? Já quando, isso é a regra geral. Quando eu digo regra geral, é porque ela vai se aplicar para a maioria dos adjetivos. Na maioria vai ter essa regra aqui, tá? Agora,
Quando você tem adjetivos terminados em CVC, você vai olhar para as 3 últimas letras do adjetivo. Esse CVC quer dizer consoante, vogal, consoante. Então, quando você tiver um adjetivo curto, pequenininho, terminado em CVC, o que você vai fazer? Você vai continuar aplicando a regra do ER. Porém, antes de colocar o ER mais o DEN, você vai repetir a última consoante. Olha só, o big é uma palavrinha curta e, por coincidência, só tem 3 letras. E olha as 3 letras: B, consoante, I, vogal, G, consoante. CVC, consoante, vogal, consoante. Ah, então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a última consoante da palavra e depois eu vou acrescentar a terminação ER. Assim como a palavra FET também, que tem, por coincidência, 3 letras e é consoante, vogal, consoante. Repetimos o T, que foi a última consoante da palavra, e acrescentamos o ER mais o DEN. Ok? Na terceira regra, nós temos para adjetivos terminados em Y. Então, toda vez que você se deparar com um adjetivo terminado em Y no comparativo de superioridade, claro, o adjetivo sendo curtinho, pequenininho, o que você vai fazer? Você vai trocar o Y por IER seguido do DEN. Olha só, a palavra pretty é terminada em Y. Só que, para a gente fazer o comparativo de superioridade, trocaremos o Y pela terminação IER. Depois acrescentamos o que? O DEN. Ok? Depois vocês podem repetir com calma isso aí para você tentar pegar o lance, esse lance No início pode parecer um pouco confuso, mas você, depois de um tempo, percebe que a aplicação da regra é bem simples, tá? E uma coisa, não é porque você viu o big aqui, como eu falei lá na primeira regra. Você viu o big aqui. Eu dobrei, eu repeti a última consoante e acrescentei o ER. Não, mas agora, lá, o professor pediu uma frase que tinha o big, né? Tinha o big, só que era para fazer o comparativo de inferioridade. E aí? Você vai seguir a mesma regra do inferioridade. Less mais o big. Você não vai dobrar nada aqui no inferioridade. Mais o then. Se fosse igualdade, seria as big as. As big as. Olha só, não muda. Como eu disse lá no início, o adjetivo não muda, mas não muda no comparativo de inferioridade e de igualdade. Mas superioridade, ele pode vir a mudar sim, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. E a última regra, que é a regra número 4, para a gente encerrar, essa é para adjetivos que são longos, compridos. Notem que aqui nós temos o adjetivo pretty, é pequenininho. Nós temos o adjetivo fat, é pequeno também. O adjetivo big, é pequeno. Agora, na quarta regra, olha o tamanho do adjetivo important, né? É um adjetivo grande. Então, para esses adjetivos, a gente vai ter uma regra específica. Qual? Nesse caso, o adjetivo não sofre alteração e tudo que a gente vai ter que fazer é acrescentar o more antes do adjetivo e o than após o adjetivo, tá? Sendo que o adjetivo não vai sofrer alteração. Nós temos aqui no caso o quê? O important, que vai ficar more antes e o than após, tá? E aí, como observação disso aí, nós temos que essas modificações, que modificações? As regras 1, 2 e 3 só acontece no modo de superioridade, ou seja, a alteração no adjetivo só acontece no modo de superioridade, ok? Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula para vocês. Vou deixar uma pequena atividade para vocês também, só para vocês treinarem isso aqui. E na semana que vem vai ser uma semana focada só em atividade, tá? E aí, possivelmente, tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado. Um exemplo, só para a gente terminar bem aqui, ó. Colocar aqui, Sarah is. Vou colocar que a Sarah é esperto, eu já usei alta. Sarah é mais alta do que... Sarah é alta em relação a Patrícia. Ok. E o adjetivo é tall. Tall. Aí eu digo assim, ó, pessoal, olha só. Peguem esse exemplo aí e façam ele no comparativo de inferioridade.
Aí você vai lá na inferioridade, você vai ver, olha só, a gente pega o adjetivo, coloca o less antes do adjetivo e o than após o adjetivo. Pronto, aqui você já tem o comparativo de inferioridade. Vou botar aqui, ó, inferioridade, tá? Inferioridade. Ah, não, mas para aí, pega esse mesmo exemplo e faça o comparativo de igualdade. O que você deve fazer? Ah, o professor falou que no comparativo de igualdade, a gente deve, no lugar do less, colocar um s, e no lugar do than, colocar outro s. Olha só que o adjetivo base permaneceu da mesma forma. Mas, quando você vai para o superioridade, aí o que a gente vai fazer? Você sabe que se o adjetivo for curto, pequeno, ele vai sofrer alteração. Como o adjetivo é o tall e o tall é curto, o que a regra diz para a gente? Que a gente deve acrescentar a terminação ER e já colocamos também o que? O than, tá certo? Então, basicamente, vocês têm aí o comparativo, modo comparativo, em suas três formas: inferioridade, igualdade e superioridade, tá? Espero que todos tenham entendido direitinho. Fiquem com Deus, com saúde e até a próxima aula.